Olá, prezados alunos, tudo bem? Bom, essa é uma gravação de uma apresentação, de uma aula com relação aos conceitos básicos de genética, genes e como que do DNA nós chegamos à característica, tá? Então eu vou explicar cada slide para vocês, lembrando que é complementar as informações que a gente já viu em sala de aula ou que a gente já viu nas aulas. E aí eu vou gravar só mesmo a voz para não ficar um arquivo muito pesado e a gente conseguir compartilhar esse arquivo sem maiores problemas, tudo bem? Então vamos lá. Quando falamos de genes, primeiro ponto, primeiro passo é reconhecer o núcleo da célula, reconhecer o local onde esses genes se encontram, o núcleo das células e suas características. Bem como reconhecer uma nomenclatura típica, que nós usamos quando falamos de genes, genética. Então, vamos lá. Bom, primeiro imagem que eu quero mostrar para vocês é a imagem do núcleo. Então, o que é essa foto aqui? Essa imagem está aqui no slide. Essa imagem é a imagem do núcleo, é uma fotografia de microscopia eletrônica, então é uma imagem bem próxima da real. Então, esse limite que nós estamos visualizando aqui é a carioteca, a membrana que faz a divisão, a separação do que é o núcleo. Lembrando que todo o DNA, todo o nosso material genético está armazenado dentro deste núcleo, protegido. Então, essa carioteca ela é uma forma essa membrana é uma forma de proteção desse material genético e armazenamento, então organização e proteção desse material. Se nós observarmos em detalhe, nós conseguimos ver os poros nessa membrana, por onde ocorrem as trocas de material entre o citoplasma e o interior do núcleo. Se nós ainda observarmos, nós conseguimos ver uma região mais escurecida, que é o nucleolo, onde nós encontramos um material denso. Então, nós observamos essa região mais densa, com uma coloração intensa, o que chama mais atenção, que está mais forte na imagem, é aquilo que cora mais forte para o microscópio. Essa região de nucleolo costuma ter, é rica em RNAs. Além dessas regiões, nós observamos regiões mais escurecidas e regiões mais claras. As regiões mais escurecidas são acúmulos de heterocromatina. A heterocromatina e a eucromatina, que é a parte mais clara, que se apresenta de forma mais clara, são divisões da cromatina, que é uma forma de apresentação do material genético. Já é o DNA organizado em proteínas organizadoras, só que de uma forma menos condensada. Então, a eucromatina e a heterocromatina. Além disso, aqui no núcleo, nós temos o nucleoplasma, que é a parte líquida, onde todo esse material está em suspensão, onde todo esse material se localiza. Tanto o nucleolo ou como a atividade que nós observamos dentro do núcleo, porque essa é uma região ativa e funcional da célula, muito funcional, se torna mais rica e mais intensa quando há maior número de síntese de proteína, maior quantidade de síntese de proteína. Vamos então entender um pouco sobre esse processo. Num primeiro momento, então, para nós entendermos um pouco mais desse processo, a gente precisa entender de uma estrutura, entender de como o nosso DNA está organizado no interior desse núcleo, já que o DNA é uma porção chave no entendimento do funcionamento de como os genes chegam a uma característica. E aí surge uma estrutura, surge uma palavrinha nova que nós vamos denominar cromossomo. Esse cromossomo é uma estrutura com alto grau de condensação que vai aparecer somente no momento de divisão celular. Então, a mesma cromatina que nós observamos lá naquele núcleo do slide anterior, que já é o DNA organizado, então a palavra se repete aqui, cromatina condensada.
né? Então, a mesma estrutura cromatina, ela se torna mais condensada e mais visível até mesmo ao microscópio quando a célula se reproduz. Então, se nós observarmos essa outra imagem de microscopia, nós observamos que cada retângulo, cada quadradinho desse é uma célula. Essa imagem é de um tecido, né? Um conjunto de células vegetais. A célula vegetal tem essa característica de ser organizada, de ter os limites na membrana plasmática mais limitada. Então, a gente consegue visualizar melhor o limite entre uma célula e outra. Se nós observarmos bem nessa imagem, nós conseguimos ver núcleos, que não é possível diferenciar o que está dentro do núcleo, né? Nós vemos apenas essa bolinha corada fortemente, que seria o núcleo em intérfase, que é a fase do slide anterior. Então, se nós aumentarmos esse núcleo, nós vamos encontrar o nucleolo, nós vamos encontrar as cromatinas, que têm regiões de heterocromatina, aquelas que coram mais, e regiões de eucromatina. São núcleos em intérfase. Algo que já é importante que a gente comece a entender é que esses núcleos em intérfase, eles estão fazendo a atividade da célula, né? Então, onde está aqui a bolinha vermelha, ó, o nosso núcleo intérfase. Então, esse núcleo, ele está em intérfase, ou seja, ele está funcional. Essa célula, nesse momento, ela está realizando as atividades dela, ou seja, vivendo como célula, fazendo as suas reações, sintetizando as suas proteínas, exercendo o seu papel dentro do tecido. Quando a célula precisa se multiplicar, se reproduzir, ela interrompe as atividades que ela está fazendo, ela inclusive desmancha a estrutura do núcleo e dá origem ao mecanismo processo de divisão, que é um processo com várias etapas, né? Mas para que nesse mecanismo de divisão as células permaneçam com a mesma quantidade de material genético, então vamos lá, se o material genético é importante e ele é responsável por coordenar todas as funções da célula, como a gente vinha falando, então é importante que as células sempre tenham o seu material genético íntegro, sempre tenham o seu material genético organizado. Então, durante a divisão celular, há um mecanismo para que garanta a divisão correta do material genético, ou seja, uma multiplicação do material seguida de uma divisão correta, porque as células filhas no mecanismo de divisão têm que ter o material genético completo e correto. Então, dessa forma, o material genético se condensa. Então, as cromatina e heterocromatina, se nós observarmos aqui agora esse outro desenho, onde está a nossa bolinha vermelha, né? Essas eucromatina e heterocromatina, elas se condensam, elas se tornam mais enoveladas, mais condensadas, e aí aparece a estrutura chamada cromossomo. Então, a cromatina condensada dá origem à estrutura que nós denominamos de cromossomo. E essa é a estrutura que nós costumamos nos referir sempre. Por quê? Porque o estudo do material genético é mais fácil, é mais visível ao microscópio nessa fase de cromossomo, ou seja, durante a divisão celular, porque esse material se organiza, ou seja, ele diminui de tamanho, ele se torna mais condensado, justamente para facilitar a divisão. Voltando aqui à nossa imagem das células vegetais, é possível visualizar os cromossomos, e aí nós temos algumas palavrinhas, metáfase, prófase, justamente porque aqui o objetivo dessa imagem é mostrar um pouquinho as fases da divisão. Não é o nosso estudo agora, divisão celular. Aqui é interessante só para a gente observar que esse material no mecanismo de divisão, ele fica mais visível ou melhor visível do que o material como no núcleo da célula do slide anterior, que é a célula em intérfase. Ou mesmo aqui a gente consegue comparar a célula em metáfase, olha, com a célula em intérfase. Então, a estrutura cromossômica é uma estrutura típica da divisão celular. E como eu disse,
a gente acaba se referindo mais a esse termo cromossomo, porque os estudos de cromossomo, a visualização do cromossomo, a visualização dessa estrutura é mais fácil nessa fase de divisão celular. Por isso que a gente acaba usando muito o termo cromossomo. Mas, se o núcleo estiver em intérfase, a palavra cromatina se refere ao mesmo tipo de material. O que muda entre cromatina e cromossomo é o grau de condensação desse material, reforçando que essa condensação ocorre para que a gente consiga, no mecanismo de divisão, organizar melhor a distribuição do material genético. Se a gente ainda observar aqui nessa imagem, nós vemos então que esse cromossomo, ele vem, né, da condensação da cromatina, então a cromatina descondensada, e aí se a gente observar melhor os detalhes, a gente já vê aqui o fio enrolado nas estonas, quer dizer, a fita de DNA enrolada nas estonas, e aí se a gente observar aqui o maior detalhamento, a imagem mostra para a gente o DNA. Então, a estrutura de cromatina e a estrutura de cromossomo é esse DNA, essa fita de DNA enrolado em estonas e organizado ou com um menor grau de condensação ou com maior grau de condensação. Tá bom? E aí, para entender todo esse processo, todo esse mecanismo, a gente precisa entender do DNA, né? Então, para a gente continuar aí aos nossos estudos, eu falei do cromossomo, falei da cromatina, vamos olhar então em detalhamento o que é essa fita de DNA. Então, essa fita de DNA, que na verdade é uma dupla fita, ela é formada pela ligação química entre vários nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Então, vamos separar aqui nessa imagem um único nucleotídeo, né? O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo, ele é formado por esse esqueleto de fosfato e desoxirribose. Então, o esqueleto de fosfato, olha o fósforo, né, aqui no meio. Então, o esqueleto de fosfato mais a desoxirribose, que é esse açúcar aqui, uma pentose, ele se repete em todos os nucleotídeos. E aí aqui a gente tem uma ligação entre esse esqueleto fosfato desoxirribose que forma uma fita, tá? E a gente se refere a esse DNA como dupla fita porque nós temos então uma ligação de ambos os lados, olha, uma ligação deste lado e uma outra ligação do mesmo esqueleto e do mesmo esqueleto de fosfato desoxirribose deste outro lado. Tá? Então, é uma dupla fita. Normalmente, olha, esse desenho aqui, ele está representando esse esqueleto realmente como uma fita. Tá? Então, é muito comum os desenhos de livro representarem esse esqueleto como uma fita, um desenho mesmo em fita. E aí nós temos junto a essa fita a base nitrogenada. A base nitrogenada, normalmente, ela é representada com cores diferenciadas, porque as bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos no DNA. Pode ser a adenina, a timina, a guanina e a citosina, tá? Então, são os 4 tipos de bases nitrogenadas que formam esse nucleotídeo. Então, eu tenho o nucleotídeo de adenina, o nucleotídeo de timina, o nucleotídeo de guanina, o nucleotídeo de citosina. E é importante a gente perceber que essas bases nitrogenadas também fazem ligação entre si, tá? Então, a adenina e a timina fazem 2 ligações, tá? E enquanto que a citosina e a guanina fazem 3 ligações. Então, formando a estrutura da molécula de DNA, propriamente o DNA, nós temos aqui os nucleotídeos que fazem ligação entre o esqueleto de fosfato e desoxirribose e fazem ligação entre as bases nitrogenadas. O resultado dessas ligações químicas é uma molécula que forma uma estrutura de dupla hélice, quer dizer, é uma dupla, né, cadeia, uma cadeia em fita dupla, e que
fazem uma hélice em torno de um eixo imaginário, tá? Como se fosse uma espiral de caderno. É o melhor exemplo comparativo para ilustrar o que essa molécula forma. Formando, então, se organizando em proteínas que são proteínas estruturais do DNA. Por que estruturais? Essas proteínas vão dar a estrutura tridimensional e organizacional a essa molécula, como se fosse uma linha enrolada em um novelo. Então, já que a gente não pode perder trechos, nem pedaços desse DNA, eu não posso embaralhar esse DNA não pode ter quebras, então esse DNA ele é enrolado em proteínas estruturais. Essas proteínas estruturais organizam a molécula química do DNA na estrutura chamada cromatina. Já aprendemos, cromatina no núcleo interfásico, naquele núcleo que está funcional na célula, exercendo as atividades da célula, e no momento de reprodução, essa cromatina se enovela, se condensa para dar uma origem a uma estrutura menor e mais visível, denominada cromossomo. Essa sequência de nucleotídeos é extremamente importante. São 4 tipos de nucleotídeos, mas são nucleotídeos que vão ligar-se entre si. Então, a gente fala que a adenina e a timina se ligam, né? A guanina e a citosina se ligam. E aí, formando, então, essa sequência de nucleotídeos, vão formar como um código. Por quê? Apesar de eu ter apenas 4 nucleotídeos, a sequência em que eles estão será fundamental. E a quantidade em que eles aparecem será outra característica fundamental. Então, se eu combino a sequência com que eles aparecem com a quantidade, eu tenho uma variação muito grande em termos de possibilidades, né, da sequência de nucleotídeos e dessas quantidades. E essa variabilidade da sequência e da quantidade faz com que o DNA seja uma estrutura única para cada indivíduo, para cada ser vivo do nosso planeta. E esse é o código, né? Por isso que a gente se refere ao DNA como um código. Esse código se constrói como? Se constrói pela sequência dessas bases, ou melhor, pela sequência desses nucleotídeos. A gente acaba falando sequência das bases nitrogenadas porque esse esqueleto fosfato desoxirribose é repetitivo. Então, o que altera aqui são as bases nitrogenadas. Além disso, além dessas características, é importante a gente lembrar que o DNA tem uma sequência. Então, as fitas de DNA estão organizadas em uma sequência, que nós vamos chamar de 5' 3'. Tá? Essa sequência ela é importante, porque essa é a sequência em que as proteínas obedecem para replicação e para síntese, né? Para síntese de RNA mensageiros. Então, há uma sequência de trabalho nas enzimas na molécula de DNA. E aí, por conta dessa sequência, nós estabelecemos, então, esse terminal 5' e 3', tá? Dependendo aqui da organização da fita de DNA. Quando nós observamos, então, a nossa estrutura genética, quando eu olho ao todo, né? Então, saindo um pouco do detalhamento da fita de DNA, quando eu volto o meu olhar para toda a nossa constituição genética, eu vou encontrar que todas as nossas células humanas, então o código genético humano, está organizado em 46 cromossomos. Eu poderia dizer 46 cromatinas, ou poderia dizer também 46 trechos de DNA, tá? Então, tanto estariam corretas todas as formas. Apesar que eu olhando essa imagem, se eu for tomar por base a imagem que está colocada aqui, eu tenho que chamar cromossomo. Por quê? Porque está em alto grau de condensação.
tá? Então, como eu disse, os estudos acabam acontecendo em cromossomos, porque é a fase em que essa estrutura se torna visível, ou melhor visível para estudos. Então, essa imagem é a imagem de um cariótipo, tá? Cariótipo é uma foto, quer dizer, é uma organização de todos os nossos cromossomos. Então, eu pego uma célula em divisão celular, fotografo os cromossomos e organizo esses cromossomos por características. Mais para frente nós vamos voltar a falar dessas características, mas nossos cromossomos eles podem ser organizados por características, formando grupos, tá? Pelas semelhanças dessas características. Aqui no momento, essa imagem está aqui para lembrarmos, então, que esse material genético, então toda a nossa fita de DNA, o nosso código genético, está organizado em 46 trechos ou 23 pares. Por que a gente apresenta essa organização em pares? Tá? Aí vem um termo novo, o homólogos. Tá? Esse é um termo que se aplica mais a cromossomos, mas a gente já vai colocar esse termo aqui, por quê? Porque quando a gente fala de DNA e de características, é importante que a gente entenda que a determinação de características está sempre distribuída em trechos diferentes. Como assim? Então, olha, aqui nós temos os 46 trechos de DNA que compõem o nosso código genético. Nessa foto, como eu disse, organizada em cromossomos, mas vamos focar um pouco na questão do DNA, tá? Então, esses 46 trechos de DNA estão organizados aqui. Organizei em par 1, 2, 3 e por aí vai, até o par sexual, que é aquele que a gente fala que determina as características sexuais biológicas, o XY. São aqui, então, 46 trechos da nossa fita de DNA. Por que eu vou organizar aqui em pares? Por que eu estou falando aqui em homologia? Né? Por que eu chamo esse par de homólogos? Porque quando eu falo em característica, seja ela qual for, então, o nosso objetivo aqui na aula é o quê? Como que do gene eu chego, né? Como que da estrutura de DNA eu chego na característica. Então, se eu vou falar de característica, não importa qual característica eu esteja me referindo, ela sempre vai estar dividida em 2 trechos de DNA, tá? Então, não importa qual característica, é como se fosse uma receita. Eu quero produzir um bolo, metade da receita está em um trecho de DNA, metade da receita está em outro, tá? Passando para as características biológicas. Eu vou falar de cor de olho, metade da receita para cor de olho está num trecho, metade da receita está em outro trecho, quer dizer, em outro pedaço do DNA. Metade da receita está numa cromatina, metade está na outra. Metade da receita está em um cromossomo, metade está no outro. E quando a gente coloca ambos os cromossomos ou ambas as cromatinas próximas, né? Eu posso organizá-las lado a lado, respeitando o quê? A homologia. Como assim? Aonde está metade de cada receita? Então, eu digo que esses 2 cromossomos são homólogos porque esses trechos se complementam nas receitas da mesma característica. Então, eu sei que nesse par eu tenho metade das receitas para determinadas características em um e a outra parte da receita de determinadas características no outro. Mas este par junto cuida das mesmas características. Por isso que eu me refiro como homólogos, como um par de homólogos, tá? Isso vai ser importante mais para frente, para a gente entender algumas questões mais adiante, tá? Então, revisando, nós temos do nosso material genético, do nosso DNA, ele está organizado em 46 trechos, que eu posso chamar, né, de 46 cromatinas ou 46 cromossomos, e eu posso organizar esses cromossomos, essas cromatinas, como homólogos, ou seja, aqueles que têm
que cuidam das mesmas características, ou seja, a informação genética está dividida entre esses dois cromossomos para a mesma característica. É muito fácil da gente entender essa questão quando a gente pensa um pouquinho aqui nesse par de cromossomos que a gente chama de os cromossomos sexuais, né? Aqueles que cuidam das características biológicas. Então, eu preciso dos dois juntos para determinar as características. XX, se fosse um outro X aqui, são as características biológicas femininas. E XY para as características biológicas masculinas, mas os dois estão sempre em par. É o par de cromossomos sexuais, tá? Então, parte da receita que determina as características sexuais estão em um e parte da receita estão no outro, apesar de serem cromossomos bem diferentes entre um e outro, algo que é específico desse par. Se a gente observar todos os outros 22 pares, eles são organizados por semelhança de características, né? Semelhança de tamanho e algumas outras que nós vamos discutir mais adiante. Tudo bem? Tá? Então, vamos seguindo. Voltando, então, ao estudo do DNA, né? Voltando, então, a entender, já que a gente quer entender como nós chegamos na característica, já sabemos que esse DNA está organizado em estruturas, em trechos, né? Organizado em proteínas que dão origem às cromatinas ou aos cromossomos, tá? Dependendo do grau de enovelamento. Mas vamos entender o que esse DNA faz, quais são as funções desse DNA lá no núcleo. Quando a gente vê as imagens, né, do DNA organizado nas proteínas, a gente fala dupla hélice, forma cromatina, forma cromossomos, dá a impressão, a falsa impressão de que essa molécula está lá, estática, organizada, e que ela não vai fazer muita coisa, né? É uma molécula que é a nossa informação, a nossa receita, tem que estar protegida. Dá uma falsa impressão de que essa molécula é estática, mas não é só uma falsa impressão. Essa molécula é extremamente ativa, né? O DNA, ele está o tempo todo exercendo funções. E aí existem duas funções que são importantíssimas, ainda lá dentro do núcleo. A replicação do próprio DNA e a transcrição. Primeira delas que a gente vai estudar é a replicação. Replicação é como o próprio nome diz, é a replicação da fita de DNA, né? Então, de uma fita de DNA eu faço duas, tá? Lembrando que essa replicação, ela vai ser semi-conservativa. Por quê? Porque eu não vou fazer uma outra cópia de um DNA, né? Falando de uma forma bem simplista, a gente abre a molécula de DNA e usa aquela metade da fita da molécula mãe, da molécula antiga, para construir uma fita molde para ela. Então, ou seja, a molécula filha vai guardar metade da fita da molécula mãe, vamos dizer assim, tá? Então, vamos olhar um pouco aqui essa imagem e tentar entender o que essa imagem quer dizer. Tá? Então, vocês podem observar aqui que aqui nós temos aquele desenho tradicional da molécula de DNA, né? Então, aquele desenho da dupla fita em hélice. Aí nós temos uma primeira enzima, que é a topoisomerase, que é uma enzima que vai desmanchar a dupla hélice. Então, o papel dela é tornar a molécula linear. Então, percebam que a partir do momento em que essa enzima atuou, nós não temos aqui mais a dupla hélice, nós temos essa molécula linear. Bom, na sequência, nós temos uma enzima chamada helicase. Essa enzima abre a molécula de DNA, né? Então, olha só, ela vem abrindo ao meio. O que ela está desmanchando aqui? Ela está desmanchando as ligações entre as bases nitrogenadas, né? Lembram as ligações que se fazia entre adenina e timina, citosina e guanina? É exatamente essas ligações que a helicase está desmanchando. Então, a helicase atua abrindo a molécula de DNA. E aí, a partir da ação da helicase, ela abre ação para a DNA polimerase. Então, a DNA polimerase vem construindo a fita complementar. Então, olha, a fita antiga
tá? Aqui onde eu estou passando o sinalizador, olha o laser para vocês, a fita antiga, e a DNA polimerase vem construindo, né, uma molécula, uma fita complementar a esta fita antiga, tá? E aí, no sentido 5', né, para o sentido 3', essa fita é construída de forma contínua, tá? Ou seja, quando a nova fita vai ficar no sentido correto, né, essa fita complementar, ela vai sendo construída de forma contínua. Então, a DNA polimerase usa os nucleotídeos presentes no próprio nucleoplasma, né, naquele ambiente onde o DNA está dentro do núcleo. Nós já falamos em aula que esse nucleoplasma, esse ambiente, ele é rico em nucleotídeos, então a DNA polimerase usa esses nucleotídeos para compor essa fita complementar, tá? E aqui é interessante que nós temos, né, proteínas que são sinalizadoras do início desse processo, né, do início e do final desse processo. Todo esse processo é altamente organizado. Do outro lado, nós temos também a ação da DNA polimerase, mas como ela não pode atuar no sentido contrário, 3' para o 5', ela constrói essa fita complementar por trechos, tá? Então, ela constrói trechos e a DNA ligase liga esses trechos que ela vai construindo. Esses fragmentos que vão sendo construídos em trechos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? Porque assim ela consegue construir no sentido correto, né? O sentido 5' para o 3'. Então, ela vai construindo trechos, tá? E a DNA ligase liga esses trechos. Bom, ao final desse trabalho de todas essas enzimas, nós temos o quê? Uma nova fita de DNA, né? A fita que era única dá origem a duas. Então, se a gente observar aqui, nós temos um trecho de uma única fita de DNA e aqui no final nós já temos, olha, um trecho de uma fita de DNA e um outro trecho de uma fita de DNA. Então, eu estou duplicando, eu estou replicando o DNA, tá? Essa duplicação, essa replicação, ela é altamente regulada por enzimas, ela pode ocorrer em vários trechos da fita de DNA. Então, o DNA ele não é duplicado assim inteiro. Vou começar lá no trecho 1, no cromossomo 1, e vou terminar lá no último cromossomo, né? Não, eu tenho vários trechos do DNA em vários cromossomos sendo replicado ao mesmo tempo. Tá? Basta a célula ter necessidade dessa replicação. Essa replicação, na maior parte das vezes, está relacionada com a reprodução da célula, né? Ou seja, quando a célula de uma vai dar origem a duas ou mais, depende aí do processo de reprodução que nós estamos falando, se é meiose, mitose, depende do objetivo, tá? Mas o fato é que se for necessário replicar a fita de DNA, esse é a maquinaria, vamos dizer assim, relacionada a essa replicação. E replicação do DNA é algo que a célula pode fazer, é algo que a célula e que o próprio DNA tem capacidade de se organizar, tá? Para fazer. E aí, como eu havia dito, a outra função, né, do DNA é a transcrição. Então, a outra função que nós vemos acontecendo no DNA, lá dentro do núcleo constantemente, é a transcrição. Transcrição é o mecanismo pelo qual a molécula de DNA dá origem a uma molécula de RNA. Então, não é mais a replicação. Replicação é DNA dando origem a DNA. É DNA aumentando de quantidade. A transcrição é o mecanismo pelo qual o DNA dá origem a uma molécula de RNA, tá? E aí, nós temos um grande complexo enzimático que atua nessa função. Então, novamente, nós temos aqui uma imagem representando, então, o DNA, está representado aqui em azul, tá? Olha, dupla fita em hélice, tá? Então, olha, nós temos a representação aqui, ó, um trecho antes, né, e um trecho depois da atuação da enzima, para representar que, novamente, eu não preciso ir lá no primeiro cromossomo para fazer a transcrição em todo o DNA.
o trecho do DNA que vai ser transcrito é um mecanismo de regulação da célula e depende muito da função da célula. E no mesmo momento eu tenho vários trechos do meu DNA sendo transcritos em vários cromossomos diferentes, dentro do núcleo de uma mesma célula, tá? Então aqui, para a confecção, então para a gente transcrever, para a gente dar origem ao RNA, nós vamos atuar, a enzima que vai atuar é RNA polimerase. Apesar de ser um nome só, essa enzima é um complexo enzimático. E esse complexo enzimático, ele é responsável por desfazer, né, então, o enovelamento, né, desfazer a hélice da fita de DNA, ele é responsável por abrir a fita de DNA e ele vai ser responsável por usar os nucleotídeos para montar a fita de RNA molde aquela fita de DNA, ou seja, a fita de RNA complementar aquele molde da fita de DNA. Então, se a gente observar aqui no interior da RNA polimerase, nós temos, então, essa fita de DNA em azul que foi aberta, e aí, em um lado da fita de DNA, que é onde eu estou passando aqui o laser, né, é o molde para a construção desse RNA em verde. Então, novamente, os nucleotídeos que estão dispersos aqui pelo núcleo vão ser usados para construir essa fita de RNA com base no molde. E aí a gente volta a falar em código. Por que a gente fala em código? Porque o código das bases nitrogenadas vão funcionar como um código mesmo, né? Então, se a gente observar o detalhe dessa função, vamos olhar agora esse desenho aqui na parte inferior. Aqui só muda a cor, né? Então, aqui o DNA era azul e o RNA verde. Aqui nós temos um DNA verde e um RNA sendo construído em vermelho. Se vocês observarem, o código se estabelece na complementariedade das bases nitrogenadas. Como assim? Então, minha sequência no meu DNA é T, A, G, A, T, A, C. Essa é a sequência. Essa sequência vai ser usada como molde para a sequência de RNA. A, U, C, U, A, U, G. Aqui está o código. Por que é um código? Porque é essa sequência que vai dar origem à sequência de RNA. Então, essa sequência vai ser respeitada como um código. Assim como a gente respeita a sequência de letras para escrever uma palavra, né? Então, o código, o alfabeto é um código que eu aprendi na pré-escola para aprender a ler e escrever. Então, a sequência de letras me passa uma informação precisa. Eu não posso achar que transcrição, a palavra transcrição é mais bonita sem esse R, né? Perde o significado. Transcrição não é transcrição. É um código, é o código da língua portuguesa. A mesma história de código se repete aqui no DNA. A sequência de bases nitrogenadas, a sequência de nucleotídeos é um código e essa sequência tem que ser respeitada. É o molde, é o guia para que eu consiga construir o RNA mensageiro. Então, quando eu respeito essa sequência, eu passo ela de forma complementar para o RNA mensageiro. A única diferença é que no RNA, quando a gente fala de RNA, eu não tenho T, eu não tenho timina. No lugar de timina, eu sempre vou trabalhar com o U, a uracila, certo? É a única diferença, mas não é um problema essa diferença, não é um ponto para eu ficar me preocupando. O que importa é que eu entender que essa sequência de bases, ou melhor, essa sequência de nucleotídeos é a sequência vai coordenar, vai ser responsável por dar a sequência aos nucleotídeos do RNA mensageiro. Isso é que é importante, tá? E aí sim, lembrar que no RNA, então, ó, era uma adenina aqui no DNA. Se fosse um outro DNA, a construção de um outro DNA, usaria-se a timina. Mas como é a construção de um RNA, a gente usa a uracila, tá? Então, é só isso. Quando é RNA, quando é a RNA polimerase trabalhando, ela vai ligar U
com A, né? Ela vai usar U para parear com A, tá? Então, o meu RNA mensageiro é construído com base na sequência do meu DNA. E eu vou sempre fazer o molde de uma das fitas, percebem? A fita de DNA é dupla, mas eu vou fazer o meu molde de uma das fitas, tá? Então, depende aí do que eu quero, da informação que a célula está precisando, o que a célula está construindo, ela vai usar uma fita ou outra, certinho? Bom, e aí olhando esse processo mais de perto, né? Então a gente percebe aqui, ó, o DNA representado em rosa, trecho do DNA sendo transcrito, né? Então, ó, em laranja, em vermelhinho aqui um RNA mensageiro sendo construído. Esse RNA mensageiro a gente ainda chama de pré-RNA. Percebam que aqui ele tem trechos mais escuros e mais claros, porque o RNA ele passa por um processamento, por um processo de amadurecimento, e esses trechos claros são retirados, né? Então, esses trechos claros nós vamos chamar de introns. A gente fala que o RNA mensageiro, o pré-RNA mensageiro, ele é formado por regiões de exons e introns. Esses introns nunca vão adiante, eles são eliminados, né? Nesse processamento, eles são eliminados. E aí o RNA mensageiro sai do núcleo, né? Então sai da estrutura núcleo pelos poros e vem para a estrutura do ribossomo. A estrutura do ribossomo é o local onde vai acontecer a tradução, né? Então, o que é a tradução? A tradução é usar essa sequência de nucleotídeos, agora do RNA mensageiro, para definir uma sequência de aminoácidos, tá? Então, no processo de tradução, o ribossomo, que é essa estrutura amarronzada grande, usa a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro para construir uma sequência de aminoácidos. E aí, para que isso ocorra, nós temos um grupo de moléculas trabalhando, né? Nós temos o RNA mensageiro, que é aquela molécula que foi construída com base no molde do DNA, né? Então, como assim, no molde? A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro foi colocada de acordo com a sequência de nucleotídeos que tinha no DNA. Tá? Então, essa molécula vem para o ribossomo, estaciona aqui no ribossomo, tá? E aí o ribossomo vai fazer o quê? Né? A gente vai precisar de um outro personagem, que é o RNA transportador. Então, o RNA transportador, esse T em rosa, perceba que de um lado ele tem as cores do nucleotídeo, porque ele é um RNA, ele tem nucleotídeo também, e do outro lado ele carrega um aminoácido, né? Um quadradinho. Aminoácido é a menor porção de uma proteína. Proteína, aquela mesma proteína que a gente ouve falar que tem na carne, que tem nos alimentos, é um nutriente importante, né? Então, esses RNAs transportadores, eles vão se conectar, né, aqui no nucleotídeo, de forma, né, então esses RNAs transportadores, eles vão entrar aqui no ribossomo, né, desculpem, e vão achar a sequência correta de nucleotídeos, posicionando o aminoácido de acordo com a sequência correta dos nucleotídeos. Então, percebam como esses nucleotídeos funcionam como um código. A sequência em que eles estão determina a sequência em que os aminoácidos são colocados, né? Normalmente, quando a gente estuda síntese proteica, a gente encontra sempre esse tipo de quadrado, de imagem, né? De quadro que nós estamos vendo aqui. Então, qual é a informação que esse quadro passa para a gente? Ele apresenta todos os aminoácidos que nós temos, então, ó, leucina, alanina, serina, prolina, treonina, são todos nomes de aminoácidos, tá? Aminoácido, menor unidade da proteína. E aí, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que, olha, a cada 3 nucleotídeos eu tenho um aminoácido. Então, lá no RNA mensageiro, quando tiver C, seguido de outro C, seguido de um U, vai se encaixar nesse trecho o RNA transportador que carrega a prolina, tá? Quando eu tiver o trecho
A seguido de 2 U's, vai se encaixar o RNA transportador que carrega a isoleucina. Então, vocês percebem que a cada 3 nucleotídeos eu defino qual aminoácido entra lá na construção da minha proteína. Isso está acontecendo aonde? Dentro desse ribossomo. Então, olha, a fita de RNA mensageiro que está parada aqui dentro. E o ribossomo vai percorrer essa fita, permitindo, né, ativando e permitindo o encaixe do RNA transportador de acordo com essa sequência. Por que o RNA transportador encaixa de acordo com essa sequência? Porque o RNA transportador tem os nucleotídeos complementares. Então, o RNA transportador que carrega a isoleucina é um RNA que é formado por U, A. Entenderam? O RNA transportador que carrega a alanina é formada por um CGA, tá? Então, daí a ideia de código. A sequência de nucleotídeos vai implicar, vai determinar qual a sequência de aminoácidos se estabelece. Então, essa sequência azul, rosa, esses quadrados aqui são todos aminoácidos. Eles estão nessa sequência porque é a sequência que estava no RNA mensageiro. E graças à sequência que estava no RNA mensageiro, os RNAs transportadores foram se encaixando e foram colocando, agregando esses aminoácidos, tá? Nós vamos chamar o RNA mensageiro de códon e o RNA transportador de anticódon, tá? E aí, nós temos, então, esses 3 personagens atuando na síntese de proteína. O RNA mensageiro, que foi construído lá no processo de transcrição. O RNA transportador, né, que carrega os aminoácidos e que vai se encaixar no RNA mensageiro. Aonde? Na estrutura do ribossomo, que nada mais é do que é formado um ribossomo? De RNA ribossômico, tá? E agora, olha que curioso, não é RNA transportador? Não é RNA ribossômico, tá? Adivinha onde esses RNA transportadores e ribossômicos foram construídos? Através, né, da própria fita de DNA. Então, tanto o RNA transportador quanto o ribossômico também são transcritos aqui pela fita de RNA, né? Também são sintetizados aqui pela fita de DNA, tá? Só vão cumprir funções diferenciadas, né? Ao invés de ser RNA mensageiros, são transportadores e o ribossômico vai dar origem ao ribossomo e fica aderido numa organela chamada retículo endoplasmático rugoso. Aqui nós temos uma imagem de microscópio dessa síntese ocorrendo, né? Então tá difícil de ver, mas a fitinha vermelha é o RNA mensageiro, todos esses verdinhos é o ribossomo, né? Então a mesma fita de RNA mensageiro tem vários ribossomos lendo essa fita, né, para que formem as proteínas. E aí, bem pequenininho, é praticamente impossível de ver, dá para ver só aqui, né? Essa fitinha vermelhinha surgindo é a fita de proteína, tá? Bom, e aí a gente tem que refletir sobre um ponto. Proteína é importante, a síntese dela vai ser importante porque as proteínas são fundamentais na construção de várias organelas, de várias células, de várias enzimas que são moléculas que trabalham no nosso corpo, né? Então, por que a gente está falando de síntese de proteína? Proteína, falando de uma forma bem simplista, funciona como se fossem os tijolinhos do nosso corpo, né? Então, a proteína está para nós como os tijolinhos estão para uma casa. A casa não é só feita de tijolos, né? Tem uma série de outros materiais, cimento, massa corrida, pintura, piso frio, enfim, vários outros materiais que você agrega numa casa para ter uma casa. A mesma história ocorre no nosso corpo. O nosso corpo não é só de proteínas. Temos
os carboidratos, os ácidos graxos, né? Outras substâncias, outros nutrientes que compõem as macromoléculas do nosso corpo. Mas as proteínas funcionam como tijolinhos, como partes fundamentais. Sem elas, nós não conseguimos formar as nossas estruturas. Então, quando a gente fala que o DNA é o molde para a formação da sequência de aminoácidos que vai dar origem às nossas estruturas, nós estamos falando que lá no DNA está a receita das nossas proteínas, da nossa estrutura básica. Então, nossa estrutura básica aparece pela síntese de DNA, né? Pela síntese de proteínas através do DNA. Né? Desculpa. Então, a nossa receita básica, a nossa construção, a construção do nosso corpo ocorre através da síntese de proteína. E a síntese de proteína ocorre através da sequência de nucleotídeos que está lá no nosso DNA. E essa sequência de nucleotídeos, como eu já disse, ela é própria, ela é específica de cada um de nós, não há igual, certinho? Bom, aí então a gente já pode começar a falar de um conceito, do nosso conceito, que é o conceito de gene. Então, o que é o gene? Gene vai ser o quê? O trecho do DNA responsável por uma característica. Então, percebam, o que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem a tal dupla hélice do DNA, né? Lembrem-se que esse risco contínuo é aquele esqueleto da pentose fosfato, né? Da desoxirribose fosfato. E esses tracinhos representam as bases nitrogenadas. E aqui ele pontuou para vocês, né? Olha, o DNA em dupla hélice. E aí ele colocou local de início da transcrição, local de término, sinal de término. Lá no quadro da imagem anterior, a gente tinha lá os códons que são inícios e o códon que é término, né? Quer dizer, o códon que é início da transcrição, o que é término da transcrição. O que é início da síntese de proteína, o que é término. Então, tudo isso está marcadinho nessas moléculas, onde começa, onde termina. Tanto a transcrição quanto a síntese, a tradução, né, das proteínas. E aqui ele está definindo, né? Então, o que ele mostra para nós? Ele mostra que o gene, né? Ele vai ter uma região promotora, quer dizer, uma região que inicia, que é uma sequência que inicia a transcrição, e aí nós temos o início em si da transcrição e o momento em que essa transcrição para. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou construindo um RNA mensageiro. Essa região aqui é a região em que a minha RNA polimerase vai construir. Então, ela sabe que ela tem que estacionar nessa região promotora e tem que começar a fazer a transcrição a partir aqui do início e aqui ela para, tá? Então, a partir desse trecho, eu construo o quê? Um RNA mensageiro. E aí, a gente começa a falar do conceito de gene. Então, esse daqui, essa região toda, a região promotora com essa região de transcrição, é um gene para uma característica, né? Eu poderia falar, por exemplo, para facilitar, que é, por exemplo, a característica que vai determinar se eu sou tipo sanguíneo A. Melhor, que tem fator RH positivo, mais fácil, né? Então, aqui está o fator RH, né? E aí, isso ocorre como? A gente sabe que tem pessoas que têm RH positivo e negativo. O que significa dizer lá no sangue que eu sou RH positiva? Significa que eu tenho uma determinada proteína lá na minha hemácia, por isso eu sou chamada de positiva quando eu sou RH positiva. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que esse trecho, ele é convertido em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro constrói a proteína do fator RH. Quando esse trecho constrói uma proteína, né? Ou seja, quando esse trecho resulta em uma proteína funcional, lá nos exercícios de genética, eu vou dizer que esse trecho, eu vou dizer que eu tenho um gene dominante, um gene que é representado por uma letra maiúscula, tá? Por quê? Porque esse gene sintetiza, então ele transcreve um RNA mensageiro que faz uma proteína que aparece no meu fenótipo. O que é o fenótipo? É a característica. Nesse exemplo que eu dei, o que é o fenótipo? É o RH positivo, né? Então,
eu tenho um gene que transcreve um RNA mensageiro que vai resultar em uma proteína que aparece, meu RH positivo, então eu chamo de gene dominante. Agora, eu posso ter o mesmo trecho, às vezes ele até transcreve um RNA mensageiro, às vezes não, né? Aqui depende de muitos fatores, mas o fato é que não resulta em uma característica que aparece. Eu tenho o trecho, o gene está lá, mas ele não resulta em uma característica, ele não aparece no fenótipo. Então, por exemplo, eu sou RH negativa, eu não tenho isso no meu fenótipo, eu não tenho essa proteína. Então, eu digo que esse gene ele é recessivo. Eu represento ele por uma letra minúscula. Ele não aparece, a característica que ele expressa não aparece no meu fenótipo. Então, o conceito de dominância e recessividade tem a ver com a capacidade do gene em transcrever, ou melhor, tem a ver com a capacidade do gene em expressar aquela característica no fenótipo. Quer dizer, essa característica aparece no fenótipo como característica, tá? Essa é a expressão daquela proteína, daquele evento, tá bom? Então, uma forma mais simples de explicar é pelo fator RH, que é um tipo de característica simples da gente explicar, tá? Então, novamente, se eu tenho o fator, né, é porque eu tenho pelo menos um gene dominante e esse gene faz a característica aparecer, que no caso dessa característica é o RH, né, o fator RH. E se é recessivo, eu represento pela letra minúscula e essa característica não aparece, é o caso do RH negativo. Agora, nós temos que lembrar lá do início da apresentação que toda característica tem parte da receita em um trecho e parte da receita em outro trecho. Lembram-se disso? Né? Que é em par, homólogos, né? Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho chances nesses dois trechos. Tá? Então, quando eu falo da constituição do meu gene, que a gente também vai chamar de genótipo, né? Eu tenho sempre que falar de uma dupla, porque nos dois trechos de DNA que aparece o meu gene, como eles estão? Estão os dois em dominância, né? Um dominância e o outro recessivo. Os dois são recessivos, tá? Por quê? Porque eu tenho sempre dois trechos responsáveis pela mesma característica. Lembram-se disso? Se não lembra, volta lá no começo para ver de novo aquele pedacinho, né? Então, dois trechos de DNA, lembra, separados em cromossomos ou cromatinas diferentes, que são responsáveis por uma característica. Então, quando eu falo em dominância e recessividade, eu tenho que pensar como que essa característica, como que esse gene se comporta em cada um dos trechos. Está dominante nos dois trechos, está recessivo nos dois trechos, ou ele aparece dominante em um trecho e recessivo no outro. São as possibilidades que nós vamos ter, tá? E além disso, né, nem sempre a gente tem apenas um gene responsável por uma característica. A maior parte das nossas características são vários genes que são responsáveis por elas, né? Por exemplo, cor de olho, que é algo que muita gente tem curiosidade, né? São pelo menos aí 8 pares de genes responsáveis pela determinação dessa característica, tá? E aí nós temos que entender, então, cada gene desses 8 pares, como que está, se está dominante ou recessivo, tá bom? Mas esse é um conceito que a gente vai ir elaborando, nós vamos elaborando de uma melhor forma na continuidade dos nossos estudos. Bom, e aí, por fim, desse momento de hoje, né, por fim, quando a gente fala, então, da importância desses códigos, né, da importância da sequência de nucleotídeos, funcionando como um código, porque vai determinar a sequência de aminoácidos, então determina a minha proteína como é, a gente tem que pensar que essa sequência, se sofre alterações, ela pode determinar
proteínas mal formadas ou proteínas que assumam funções diferentes daquelas que elas poderiam assumir, né? Então, se eu altero os nucleotídeos, eu altero a expressão final, altero a minha proteína. E aí, nós entramos num ramo, num grupo de acontecimentos, num grupo de eventos que nós chamamos de mutações, né? Então, o que são mutações? Mutações são alterações que podem acontecer ou no DNA ou na forma de expressão do DNA que vão alterar o resultado final, vão alterar as proteínas. Nem toda mutação é prejudicial. Existem mutações que são benignas, né? Existem mutações que dão origem a alterações bem-vindas, né? E existem mutações que dão origem a alterações que são prejudiciais para as proteínas, para a função que a gente precisa na célula. Alguns exemplos conhecidos de mutações são alterações de nucleotídeos do DNA, né? Então, nós temos aqui a representação dessas alterações. Então, reparem aqui nessa sequência, nesse trecho, esse é o DNA original, a molécula como ela era, né? Aí, aqui nós tivemos uma substituição, né? Então, nós tivemos a substituição do nucleotídeo. Isso pode acontecer, por exemplo, numa replicação, né? Então, o DNA estava sendo replicado e aí, ao invés de ser colocado o nucleotídeo correto, ele foi substituído por outro. A proteína, então, assim, quando esse DNA for sofrer transcrição, pode dar origem a um aminoácido, a uma proteína diferente, tá? Nós vamos ver um exemplo disso em aula. Nós temos aqui uma mutação por deleção, então, olha só, o nucleotídeo sumiu aqui, foi deletado, né? Isso é um outro tipo de mutação que pode ocorrer. E nós temos aqui a mutação por inserção. Então, ó, um nucleotídeo foi inserido aqui. Ele não estaria presente, ele foi inserido, tá? Então, se vocês olharem novamente os slides anteriores e acompanharem lá que a cada 3 nucleotídeos, né, que essa sequência de nucleotídeos forma a sequência do RNA mensageiro e a cada 3 se encaixa um RNA transportador com um aminoácido, uma mutação dessa pode dar origem a uma alteração de um aminoácido e essa alteração de um aminoácido altera a conformação final da proteína. Alterando a conformação final da proteína, a gente tem uma alteração da função dessa proteína ou até perde a função dessa proteína, né? Um outro tipo de mutação ocorre no splicing. O que é splicing? É o amadurecimento que o RNA mensageiro sofre. Então, lembram-se, na transcrição a gente forma um pré-RNA mensageiro. Então, olha só, esse gene ele dá origem a esse pré-RNA mensageiro. O normal seria o quê? Retirar a região de intron e deixar apenas os exons, né? Então, o normal é essa sequência do verde, azul, vermelho. E isso daria origem a essa proteína, né? Essa sequência aqui de aminoácidos que daria origem a essa proteína. Pode ocorrer o quê? A eliminação de regiões ativas, né? Porque o exon é uma região ativa. E aí o que acontece? A alteração dessas regiões, então, ou uma região inteira ou parte dela, olha como o azul ficou menor, altera também a proteína final, dando origem a um outro tipo de proteína. Novamente, repito, pode ser uma proteína mal funcionante ou uma proteína que não vai exercer uma função na célula e isso pode acarretar algum prejuízo na função da célula. Ou, às vezes, justamente essa mutação, né, essa proteína é uma proteína que representa uma vantagem e aí aparece, então, uma mutação que é uma vantagem e ela vai acabar sendo mantida, né, já que ela foi vantajosa na reprodução da célula, na replicação desse mecanismo. E por fim, nós ainda temos uma regulação da expressão. Então, este gene, ele pode ser um gene que dependendo do meu comportamento, então dependendo dos meus hábitos, eu tenho um aumento na expressão desse gene, ou eu posso reduzir a expressão. O que é a expressão? A expressão do gene é quando eu transformo ele em uma proteína, em um polipeptídeo, né? Quanto mais eu transformo esse gene em polipeptídeo, eu estou aumentando a expressão dele.
Conforme eu diminuo, quando eu reduzo a expressão do meu gene, eu reduzo a quantidade de vezes que ele se transforma em que ele é convertido, né? Que ele sofre esses eventos para virar um polipeptídeo. Ou eu posso até silenciar o meu gene. Quer dizer, eu acabo silenciando, impedindo, ele não se expressa mais. Né? Então, silenciar é quando ele não se expressa. E aí eu chamei aqui a atenção de vocês para a ação de um grupinho de moléculas que se chama microRNAs. Esses microRNAs são RNAs diminutos, né, bem pequenininhos, que são sintetizados pelo nosso DNA também, e eles atuam justamente regulando a expressão de genes, né? Eles se fixam ou aqui no mecanismo de transcrição, no próprio gene, ou ainda eles se fixam no RNA mensageiro. Então, ou eles impedem a transcrição, ou eles impedem a própria tradução. Esses microRNAs, eles são moléculas importantes na regulação da expressão gênica, né? Ou eles diminuem, ou eles silenciam, ou eles ampliam a expressão de um gene. Então, a expressão de um gene pode estar relacionada ao modo de vida, aos estímulos do ambiente, aos estímulos de várias formas, né? A alimentação, a forma se eu faço atividade física ou não, produção de hormônios, né? Então, de acordo com a faixa etária, né? Então, esse evento é um outro evento que vai implicar na forma como o meu DNA expressa, tá bom? Então, assim, o objetivo é que a gente entenda como que do DNA aparecem as características, né? O fenótipo. E quais os mecanismos estão envolvidos nessa reação, vamos dizer assim, nesse evento que é lá do DNA, que está organizado lá na cromatina e no cromossomo, como que lá do DNA a característica vai aparecer. E como é o conceito, né? Qual é o conceito de gene no meio dessa história toda, tá bom? Eu espero que essa apresentação tenha ajudado vocês a entender mais um pouquinho. Anotem todas as dúvidas que a gente vai conversando, tá bom? Até a próxima, pessoal.